Kaname, um estudante do segundo ano do ensino médio, estava relaxando e navegando no celular, procurando comprar uma motocicleta, quando seu amigo próximo, Shinozuka, de repente correu até ele, mostrando uma foto de um fenômeno estranho se espalhando por Shibuya. A imagem mostrou numerosos buracos em forma de quadrado que se assemelhavam a silhuetas humanas, que supostamente estavam aparecendo com frequência crescente em ruas lotadas. A atmosfera na sala de aula ficou tensa quando seu colega, Kyoda, entrou abruptamente, perguntando ansiosamente sobre a presença de Hamada naquele dia. Ao saber que Hamada estava ausente, ele mostrou clara preocupação, enquanto Kaname de repente se lembrou de ter recebido uma mensagem de Hamada na noite anterior. Quando ele abriu a mensagem, descobriu que ela continha um link para um aplicativo chamado Jogo de Darwin. Ainda confuso, Hamada apareceu para avisá-lo, tentando impedir Kaname de interagir com o jogo. Mas Kaname acidentalmente tocou na tela. Imediatamente, uma estranha criatura parecida com uma cobra surgiu do telefone, mordeu o pescoço de Kaname, causando-lhe um pânico que o fez levantar-se antes de desmaiar instantaneamente no chão da sala de aula. Quando recuperou a consciência, Kaname foi convidado por Kyoda para se encontrar naquela noite para saber mais sobre o jogo de Darwin. Ainda chocado com o que havia acontecido, ele decidiu tirar o dia de folga da escola e voltou para casa em um estado de pensamentos confusos. Enquanto viajava de trem, o aplicativo Darwin's Game de repente exibiu um convite para duelo. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o sistema automaticamente o emparelhou com um jogador usando o apelido Panda. Surpreendentemente, a pessoa sentada em frente a ele no trem era justamente esse oponente. O homem imediatamente sacou uma faca e atacou, forçando Kaname a fugir, a deixar o trem e correr para a rua movimentada para escapar. Embora ele tenha encontrado uma delegacia de polícia para buscar ajuda, o policial lá foi morto por Panda bem diante de seus olhos. Nessa situação desesperadora, Kyoda apareceu carregando uma besta para resgatar seu amigo. Apesar de ser atingido por uma flecha, Panda conseguiu usar sua habilidade de invisibilidade para se aproximar e ferir gravemente Kyoda. Enquanto o oponente cambaleava devido aos seus ferimentos, Kaname rapidamente ajudou Kyoda a escapar para um estacionamento nas proximidades. Ao longo do caminho, Kyoda revelou que o que estava acontecendo fazia parte das brutais regras de sobrevivência de Darwin's Game, onde os participantes são forçados a lutar até a morte para sobreviver. Os dois tentaram resistir no estacionamento. Kaname queria pedir ajuda, mas Kyoda explicou que o jogo não permite que os jogadores contatem o mundo exterior. Mais tarde, Panda os rastreou até seu esconderijo. Sem outras opções, Kaname deixou Kyoda em um lugar seguro e desviou o assassino, levando-o a uma perseguição. Segundo seu amigo, se ele conseguisse sobreviver até o cronômetro do jogo acabar, ele venceria. Panda mais uma vez se tornou invisível e avançou com sua faca, mas durante a perseguição, ele infelizmente tropeçou em um carro e caiu. Naquele momento, o tempo da partida terminou. O corpo do oponente começou a exibir formações cúbicas estranhas. Depois, gradualmente desintegrou-se, com partes do corpo desaparecendo no nada. Em segundos, onde ele havia caído, apareceu um buraco quadrado profundo idêntico aos que Shinozuka tinha compartilhado na foto do dia anterior. Panda, na verdade, foi quem matou Hamada mais cedo. Quando Hamada foi atacado, ele conseguiu enviar uma mensagem de socorro para Kaname, mas Kaname só a abriu na manhã seguinte, tornando tudo tarde demais. Voltando para Kyoda, Kaname descobriu que seu amigo também não havia sobrevivido, deixando apenas uma mensagem final, esperando que Kaname continuasse vivendo para superar o jogo. Naquele momento, Kaname recebeu uma nova mensagem de um jogador com o apelido Shuka, oferecendo para se encontrar em um armazém na área portuária se ele quisesse ajuda. Quando ele chegou, encontrou uma garota loira chamada Shuka. Ela admitiu que seguia secretamente Kaname desde que ele entrou no Darwin's Game. Shuka exigiu que Kaname demonstrasse sua habilidade especial concedida pelo jogo chamada Sigil, mas Kaname não sabia nada sobre isso. Shuka explicou que um Sigil é uma habilidade especial única, que cada jogador possui após ser mordido pela cobra no aplicativo. Normalmente, os jogadores conseguem ativar essa habilidade sem orientação. Embora o aplicativo inclua uma seção detalhando as informações de cada sigil individualmente, a conta de Kaname apresentou um erro e não pôde ser identificada. Shuka decidiu testar o poder de Kaname desafiando-o para uma partida de Darwin's Game. O sigilo dela permitia que controlasse correntes de ferro. Assim que o duelo começou, ela avançou, forçando Kaname a fugir por todo o armazém. Embora ele tivesse comprado uma arma para autodefesa antes de chegar, ele a deixou em casa, temendo problemas legais. Enquanto corria, ele de repente descobriu uma arma aparecendo em sua mão, possivelmente ativada por seu sigilo. Ele imediatamente a usou para contra-atacar, forçando Shuka a desviar. Usando essa vantagem, Kaname criou uma armadilha destruindo o sistema elétrico, então emergiu da escuridão para subjugar seu oponente. Ele declarou que não queria matar ninguém a menos que fosse absolutamente necessário e ainda esperava que ambos pudessem sobreviver. Diante da determinação de Kaname, Shuka concordou em se render e, a partir daquele momento, considerou-o o líder do grupo. Imediatamente após tudo se acalmar, Kaname desmaiou de exaustão no ombro da garota loira.
Quando a luz da manhã filtrava pelas frestas da janela, Kanami acordou lentamente e se encontrou no apartamento de Shuka com a garota loira que esteve com ele na batalha de vida ou morte em Darwin's Game na noite anterior. Após o que havia acontecido, Shuka propôs proativamente formar uma aliança com Kanami para melhor coordenar nas próximas batalhas. Apesar de alguma suspeita persistente, Kanami acenou em concordância com esta oferta bem intencionada. No entanto, como o nível dele ainda não havia alcançado o B2, ele não podia liderar oficialmente um grupo. Portanto, a relação deles temporariamente permaneceu no nível de amizade dentro do sistema. Shuka passou a manhã explicando detalhadamente as características do jogo. Ela revelou que sempre que os jogadores vencem partidas, eles recebem uma certa quantidade de pontos. Esses pontos podem ser convertidos em moeda ou usados para comprar itens de suporte. Um dos itens mais úteis é chamado de abrigo, que permite aos jogadores se esconder temporariamente do sistema de pareamento por uma semana. Durante esse tempo, ninguém pode desafiá-los através do recurso automático, embora encontros diretos fora do jogo ainda sejam inevitáveis se encontrarem oponentes na vida real. Logo após, Kanami testou o recurso de conversão usando 10 pontos para trocar por dinheiro, com um resultado que o deixou surpreso. Aquela pequena quantidade de pontos se converteu em 1 milhão de ienes. Na manhã seguinte, Shuka combinou de encontrar-se com ele em outro local. Antes de sair, ela lembrou Kaname de que deveria manter o segredo de Darwin's Game, pois qualquer divulgação de informações para pessoas de fora seria severamente punida pelo sistema. Por isso, jogadores veteranos costumavam usar o apelido D-Game, em vez do nome completo do jogo. A reunião aconteceu em Shibuya, onde um evento raro, a caça ao tesouro, estava sendo realizado hoje, atraindo vários jogadores de diferentes níveis. Eles chegaram rapidamente e esperaram pelo horário de início. Enquanto esperavam por Shuka, que tinha ido ao banheiro, Kanami aproveitou para navegar em seu telefone e checar informações. De repente, um estranho correu e arrancou o dispositivo de sua mão. Então sinalizou para Kanami segui-lo. Sem outra escolha, ele seguiu silenciosamente o estranho pela rua cheia de gente, permanecendo vigilante. Quando eles entraram em um beco pequeno com poucos transeuntes, o homem loiro começou a fazer comentários sarcásticos, insinuando que Kanami havia sido descuidado ao perder o seu telefone, o item mais importante para qualquer um participando do The Game. De acordo com essa pessoa, perder ou ter seu dispositivo roubado era equivalente a pôr um fim ao seu destino neste jogo brutal. Após forçar Kanami a segui-lo até um beco estreito e isolado, o misterioso homem loiro finalmente revelou seu verdadeiro propósito. Ele não era um ladrão comum, mas um jogador experiente no jogo de Darwin, pertencendo até a um grupo de alta patente. Sua motivação para se aproximar de Kanami não era o telefone, mas a curiosidade. Ele queria verificar as capacidades de um recém-chegado que havia acabado de entrar nesta arena feroz. Alguém que sobreviveu a um encontro com Shuka, uma guerreira lendária com o apelido de A Rainha Invicta, que nunca perdeu em nenhuma partida desde que entrou no jogo. Depois de esclarecer seu objetivo, o homem devolveu o telefone a Kanami e desafiou-o para um duelo 1 a 1 para determinar suas habilidades relativas. Para Kanami, isso era uma ação sem sentido, pois ele não queria desperdiçar energia em batalhas sem propósito. No entanto, sua recusa não impediu a outra pessoa. Assim que Kanami mostrou não cooperação, o outro homem imediatamente deu um soco direto que o derrubou no chão antes que ele pudesse reagir. Sem opções, Kanami teve que lutar de volta. Ele rapidamente convocou uma arma elétrica, um taser formado por sua própria habilidade de sigilo, e avançou ativamente em direção ao desafiante. Embora o outro habilmente evitasse o ataque direto, permitiu descuidadamente que Kanami roubasse o telefone de sua pessoa. Tendo garantido a posse mais importante de seu oponente, Kanami a usou como trunfo, ameaçando destruir o dispositivo se a pessoa à sua frente não encerrasse essa confrontação sem sentido. A situação inesperadamente se inverteu, colocando a jogadora loira na defensiva pela primeira vez. Assim que as tensões atingiram seu auge, Shuka apareceu de repente com um olhar vigilante nos olhos, forçando o oponente a recuar. Sem outra saída para a situação embaraçosa, o provocador não teve escolha a não ser se render. Depois de devolver o telefone ao seu legítimo dono, Kaname finalmente descobriu a identidade de seu oponente. O nome dele era Inukai, um membro da famosa organização Danju Boxing Club. Descobriu-se que Inukai era apenas um estudante do ensino médio, um ano abaixo de Kanami, mas com habilidades de luta muito acima do normal. No momento antes que os três pudessem se recuperar deste choque inesperado, o sistema de jogo de Darwin de repente iniciou um evento importante. Uma notificação apareceu, fazendo os três corpos brilharem. Cubos luminosos apareceram ao seu redor e, num piscar de olhos, cada pessoa foi teletransportada para um local completamente desconhecido. Quando recobrou a consciência, Kaname se viu transportado para um quarto misterioso, onde a caça ao tesouro havia começado oficialmente. Enquanto Kaname foi teletransportado para uma sala estranha, Shuka apareceu no meio de uma rua principal.
Tudo parecia normal à primeira vista, mas a atmosfera rapidamente se tornou incomum. Os moradores locais, que não tinham ligação com o jogo de Darwin, de repente perderam a consciência, seus olhos vazios como se estivessem sob controle externo. Sem qualquer aviso, todos se viraram simultaneamente e caminharam para casa, agindo como se estivessem hipnotizados por uma força invisível. Naquele momento, o telefone de Shuka vibrou. O ícone familiar de cobra apareceu na tela, emitindo uma voz fria e mecânica, começando a anunciar as regras de um evento completamente novo, uma variante especial chamada Batalha Real. Ao contrário das confrontações comuns, desta vez o jogo apresentou uma missão mais dura. Todos os 31 jogadores participando no evento foram informados que a tarefa principal era coletar colares especiais espalhados pela cidade. Havia um total de 300 colares divididos em 7 tipos correspondentes a 7 níveis de pontos diferentes. Quanto mais raros eram, maior era a recompensa. Os colares não eram simplesmente prêmios, mas também determinavam a sobrevivência. Qualquer pessoa que não conseguisse coletar pelo menos 3 dentro de 24 horas seria imediatamente eliminada pelo sistema. Os jogadores poderiam usar as câmeras de seus telefones ou os mapas do sistema para localizar colares na área permitida, mas não poderiam rastrear as posições de outros oponentes. Além disso, todo o movimento estava restrito aos limites dos mapas do jogo. Aqueles que excederem o limite seriam tratados sem aviso prévio. Assim que ele usou a câmera para escanear o ambiente do quarto para o qual havia sido teleportado, Kanami rapidamente descobriu um objeto escondido debaixo da cama. Um raro colar de rubi avaliado em até 500 pontos, equivalente a 50 milhões de ienes quando convertido. Embora o evento tivesse acabado de começar, ele já havia tido um começo de sorte. No entanto, essa vantagem foi rapidamente atenuada quando Kanami percebeu que ele não era o único no prédio. Cada andar mostrava sinais de atividade, sombras em movimento, o som de passos cautelosos e portas abrindo e fechando silenciosamente. Sentindo o perigo à espreita, Kanami imediatamente procurou sair deste lugar perigoso. Ele decidiu não usar o elevador por medo de alguém estar escondido em emboscada. Para se preparar para situações inesperadas, ele invocou uma pistola de sua habilidade de selo, então se moveu rapidamente pelas escadas de emergência. Quando ele chegou ao meio dos andares, encontrou outro jogador com o rosto escondido atrás de uma máscara preta, segurando um rifle pronto para disparar. Sem tempo para reagir, Kanami foi forçado a se virar e correr de volta. No entanto, todas as rotas de fuga estavam bloqueadas. Todas as saídas de emergência haviam sido bloqueadas por plantas estranhas crescendo densamente, barrando cada passo como se alguém as tivesse criado deliberadamente. Perseguido até um beco sem saída, sem outra maneira de sair, Kanami jogou fora o valioso colar que acabara de encontrar como uma troca, na esperança de salvar sua vida. Ao ver essa ação, o oponente mostrou desprezo e não se incomodou em disparar sua arma. Talvez, aos olhos do outro, Kanami fosse um covarde que não valia a pena gastar munição ou energia. Ele se virou e saiu, deixando Kanami parado ali, ofegante no corredor escuro do jogo mortal que acabara de entrar em sua fase mais brutal. Enquanto continuava a encontrar seu caminho pelo estreito labirinto do prédio, Kanami encontrou inesperadamente uma pequena garota parada silenciosamente no corredor deserto. Embora estivesse apenas no ensino fundamental, Reine, essa jovem garota, era uma jogadora veterana com habilidades superiores de análise tática e coleta de informações no jogo de Darwin. Entre os jogadores, ela era considerada um banco de dados vivo, sempre sabendo detalhes sobre as habilidades, comportamentos e histórico de batalhas da maioria dos oponentes que participavam. Surpreendentemente, até mesmo Kanami, apesar de ter se juntado ao jogo recentemente, já estava no arquivo de dados que Reine gerenciava. A situação agora se tornou extremamente tensa. A principal saída de emergência estava bloqueada por plantas mutantes crescendo densamente por ela, forçando Kanami a considerar usar o elevador como último recurso. Quando ele se aproximou do elevador, uma cena horrível apareceu de repente. O cadáver do jogador armado com fuzil, que o havia caçado antes, estava deitado imóvel dentro do elevador, envolto por cipós como um corpo sem alma. Estranhamente, o corpo não havia desaparecido como de costume após a morte de um jogador. Isso fez Kanami sentir que algo extremamente errado estava acontecendo nos bastidores deste evento. Sem alternativa viável, Kanami propôs proativamente uma aliança com Reine para trabalharem juntos em busca de uma rota de fuga. Enquanto eles se aventuravam mais fundo no corredor cheio de perigo, Reine compartilhou uma nova descoberta que ela havia acabado de analisar. A pessoa causando o fenômeno anormal das plantas no prédio era ninguém menos que um gamer perigoso, com o apelido de Flower Planter. Segundo suas observações, esse oponente possuía um sigilo de controle de plantas de alto nível, permitindo-lhe criar trepadeiras capazes de constranger e controlar o comportamento dos alvos. Ao ouvir isso, Kanami começou a se preocupar. Ele supôs que os jogadores que pareciam ter caído não foram realmente eliminados do jogo, mas mantidos em um estado vegetativo, tornando-se ferramentas a serviço do esquema do mentor. Desenvolvimentos subsequentes rapidamente verificaram essa especulação. Indivíduos aparentemente sem mente atacaram novamente de repente, como fantoches sendo manipulados em um jogo caçando os sobreviventes restantes.
Toda a arquitetura do edifício parecia ter se transformado em um labirinto mortal, onde nenhum corredor era seguro. Uma possibilidade mais perigosa surgiu na mente de Kanami. Talvez todo o sistema de vigilância do edifício tenha caído nas mãos do oponente. Se for verdade, cada movimento dele e da Rain estava sob controle. Percebendo que a situação não podia continuar, Kanami tomou a decisão ousada de destruir todas as câmeras que apareciam em seu caminho. Embora essa ação tenha aumentado o risco de perseguição direta, ele ainda escolheu correr o risco para cortar a fonte de informação do inimigo. Na batalha de sobrevivência chamada Jogo de Darwin, a vida às vezes não pertence ao mais forte, mas àqueles com clareza suficiente para tirar a vantagem do oponente mesmo na escuridão. Após habilidosamente escapar da perseguição dos jogadores manipulados por poderes que controlam plantas, Kanami e Shuka rapidamente encontraram um quarto escondido no andar intermediário do edifício, um lugar onde eles escaparam temporariamente da observação do oponente. Naquele espaço tenso e silencioso, Shuka não demorou a deduzir que a pessoa manipulando todas as vinhas era o florista. Um jogador com habilidades extremamente perigosas de controlar plantas, provavelmente monitorando silenciosamente cada movimento deles através do sistema de vigilância instalado na sala de monitoramento do prédio. Percebendo que não podiam permanecer passivos por mais tempo, ela imediatamente elaborou uma estratégia ousada para forçar o oponente a se revelar diretamente. Utilizando granadas que ela havia comprado anteriormente através da funcionalidade gacha do aplicativo Darwin's Game, Shuka explodiu as massas de plantas firmemente enroladas ao redor da área da escada, onde o acesso estava fortemente bloqueado. Isso criou um corredor seguro levando aos andares inferiores. A jovem corajosa assumiu o papel de isca, correndo em direção à cafeteria para chamar a atenção de todos os jogadores controlados, enquanto Kaname aproveitou a oportunidade de ouro para rapidamente passar por uma janela estreita, indo direto para o saguão, a área que oferece o caminho mais curto para o centro de controle do prédio. Shuka, apesar de estar sendo perseguida de perto por inimigos armados, manteve uma compostura admirável. Graças à habilidade especial concedida pelo sistema do Darwin's Game, uma forma de cálculo espacial que podia prever velocidade e ângulos de movimento com precisão quase perfeita, ela conseguia antecipar a trajetória de cada bala e ajustar sua postura de esquiva com uma flexibilidade incrível. Essa agilidade a ajudou a despistar rapidamente seus perseguidores sem sofrer ferimentos. Enquanto isso, no saguão, Kanami aproximou-se cautelosamente da sala de controle, suspeita de ser o centro de comando dos Vines. O plano bem coordenado entre os dois forçou o florista a deixar sua posição segura, confrontando diretamente o jogador conhecido como Sunset Ravens. Ao aparecer, ele utilizou completamente sua habilidade, fazendo com que plantas maciças na área convergissem imediatamente, envolvendo seu corpo para formar uma armadura viva, uma camada densa aparentemente imune a ataques comuns. Apesar de estar mentalmente preparado, Kanami ainda ficou surpreso com a robustez da armadura de plantas. Balas do rifle que ele criou, usando sua habilidade de materialização, falharam completamente em penetrar essa camada defensiva. Reconhecendo a situação crítica, Kanami foi obrigado a lançar uma bomba de atordoamento para interromper o ataque, depois rapidamente recuar para uma sala próxima para se reagrupar. No entanto, o florista não perdeu a oportunidade de contra-atacar. Ele avançou como um furacão e desferiu um soco devastador, derrubando Kanami no chão, temporariamente inconsciente. Naquele momento crucial entre a derrota e a sobrevivência, Kanami de repente lembrou que sua habilidade não se limitava apenas à criação de armas. Ele também podia intervir em sua estrutura detalhada. Ele imediatamente mudou a fórmula, aumentando o conteúdo explosivo em cada projétil para criar uma pressão de penetração mais forte. O próximo tiro foi uma prova clara da evolução no pensamento de combate de Kanami. As balas melhoradas perfuraram a armadura aparentemente impenetrável do florista, forçando o oponente a ceder sob o poder de fogo contínuo. Embora ele tivesse a oportunidade de acabar com ele no local, Kaname escolheu poupar o outro jogador, uma decisão humana raramente vista neste mundo inerentemente brutal. Pouco depois apareceu a Rain, a garota genial da análise de dados que estava monitorando todo o processo remotamente. Todas as três pessoas, incluindo Kanami, Rain e Shuka, adversários em seu primeiro encontro, finalmente decidiram sentar-se juntos e formar uma aliança de sobrevivência. Em um jogo mortal como Darwin's Game, onde a única regra é que não há regras, a força coletiva é o escudo mais forte contra a morte. Rain não escondeu o perigo potencial que pairava sobre eles. Entre os mais de 300 jogadores participando desta partida real, existia um indivíduo extremamente sanguinário, Wang, o líder da notória organização Ace. Ele não lutava por pontos ou recompensas, mas simplesmente matava por prazer doentio. Segundo a conjetura de Rain, era muito provável que essa pessoa estivesse visando o arranha-céu, onde havia uma grande concentração de colares valiosos, como um terreno perfeito de caça para sua insaciável sede de sangue. Sem dúvida, o tempo de paz havia terminado, e o verdadeiro pesadelo estava apenas começando.
Enquanto a fumaça da batalha com o florista ainda não havia se dissipado completamente, outro jogador com uma aparência misteriosa, rosto escondido atrás de uma máscara protetora, sobreviveu ao caos, felizmente não sendo afetado pela habilidade de controle de plantas. Percebendo que essa pessoa possuía a habilidade de luta e uma calma surpreendente, Kanami, que estava gradualmente se tornando o líder espiritual do grupo, sugeriu proativamente que ele se juntasse às suas forças para fortalecer o poder coletivo em preparação para as batalhas brutais que estavam por vir. No entanto, esse jogador estranho não confiava facilmente em ninguém. Assombrado por ter sido controlado como um fantoche vivo, ele parecia cauteloso, especialmente ao enfrentar Hiragi, aquele com habilidades de controle de plantas, que o havia feito perder completamente o controle de si mesmo. Por esta razão, ele recusou francamente o convite, não querendo colaborar novamente com alguém que o transformou em uma ferramenta de combate contra a sua vontade. Apesar de ser rejeitado, Kanami manteve uma atitude calma, não forçando a pessoa mascarada a se juntar. No entanto, quando ouviu sobre Wang, o infame líder da organização Ace, os olhos do outro de repente mudaram de cor. A raiva latente pareceu explodir, revelando um passado não resolvido. Após alguns segundos de silêncio, o jogador misterioso retirou sua máscara, revelando sua verdadeira identidade no jogo, Ryuji. Esta ação marcou um ponto de viragem, o momento em que ele oficialmente entrou em aliança com Kanami. Ao mesmo tempo, Hiragi, que já tinha sido controlado por uma força mais forte, também escolheu ficar com o grupo, tornando-se um aliado confiável. Graças ao seu sigilo controlador de plantas, ele foi imediatamente designado para a tarefa de bloquear todas as entradas do edifício. Vinhas e raízes se espalharam como uma teia de aranha, transformando a área em uma base fortificada, preparando-se para a grande confrontação à frente. A aliança de 4 pessoas, Kaname, Ryuji, Hiragi, Shuka, começou a formar um acesso defensivo confrontando diretamente a organização Ace. No entanto, antes que a situação pudesse se estabilizar, outro desenvolvimento ocorreu. Kaname de repente recebeu um sinal de socorro de Shuka. Isso o surpreendeu, já que ela era uma guerreira de classe A, famosa por ser invencível. Ser levado a uma posição tão vulnerável sinalizou uma ameaça aterradora à espreita nas proximidades. Na área subterrânea oriental, Shuka caiu em uma armadilha armada por um jovem jogador. Ele possuía um selo que controlava água e gelo com alta precisão a ponto de quase perfeição. Aproveitando o terreno estreito do túnel, o oponente criou grossas paredes de gelo atrás de Shuka, bloqueando completamente sua rota de fuga. As flechas de metal dela não conseguiam penetrar a barreira fria, forçando-a a um beco sem saída. A situação tornou-se ainda mais grave quando a água começou a inundar o espaço fechado. O oxigênio estava se esgotando, cada movimento tornou-se difícil, e o tempo de sobrevivência estava se esgotando. Diante desse perigo, Kanami mais uma vez teve que agir, assumindo a responsabilidade de resgatar seu companheiro de equipe em meio aos perigos que o cercavam no jogo de Darwin, onde um único erro poderia levar a um fim permanente. Após receber o sinal de socorro de Shuka, sua companheira próxima, que havia lutado ao seu lado em muitas batalhas de vida ou morte, Kanami não hesitou em tomar uma decisão imediata. Reconhecendo a situação urgente, ele decidiu partir para resgatar a garota, levando Ryuji como apoio. Enquanto isso, o Ren e Hiragi permaneceriam temporariamente no arranha-céu, continuando a missão de proteger a fortaleza principal, se preparando para a possibilidade da organização Axie de Wang lançar um ataque repentino a qualquer momento. Enquanto se dirigiam para a área onde Shuka havia enviado seu sinal, Kanami aproveitou a oportunidade para explicar a Ryuji as características do sigilo pessoal que ele possuía. A habilidade de Kanami, o martelo do deus do fogo, permitia que ele copiasse objetos que ele havia tocado diretamente, embora a limitação estivesse na complexidade da estrutura. Itens simples, como armas de mão ou pequenos dispositivos, podiam ser copiados perfeitamente, mas para objetos com estruturas mecânicas sofisticadas ou sistemas eletrônicos em várias camadas, a recriação era quase impossível. Quando o grupo de Kaname se aproximou das coordenadas-alvo, Ren e Hiragi se separaram para observar a área ao redor do edifício. Ao verificar os dispositivos característicos das pulseiras dos jogadores do Darwin's Game, eles descobriram que cada uma tinha um código QR contendo uma sequência numérica, sem que houvesse duas idênticas. Ao notar essa anomalia, ambos teorizaram que as pulseiras poderiam estar escondendo um significado mais profundo, diretamente relacionado à verdadeira natureza do jogo, bem além do papel usual de identificação ou limitação de tempo. Ao mesmo tempo, Kaname e Ryuji seguiram o sinal do bracelete de Shuka, chegando a um túnel de pedestres na extremidade sul da cidade. Antes da entrada, eles viram uma garota aparentemente tímida em pé, silenciosamente. Embora suspeito, Kaname optou por ignorá-la e continuou a rastrear o sinal. Finalmente, o sinal o levou a uma seção do túnel submersa em água. Sem hesitar, ele mergulhou, determinado a encontrar Shuka a todo custo, enquanto Ryuji ficou para trás no dever de guarda. Assim que Kaname saiu, Ryuji começou a sentir que havia algo estranho naquela garota.
Os olhos dela estavam muito atentos, sem sinais de pânico ou medo. Sentindo a intenção de matar se espalhar silenciosamente, Ryuji imediatamente sacou sua arma, interrogando-a sobre seu verdadeiro propósito. Sem evasão, a garota rapidamente revelou sua verdadeira identidade. Ela era Souta, possuidora de habilidades de controle de água e gelo, que havia ferido gravemente Shuka no túnel. Logo depois, ele de repente correu em direção a uma loja em ruínas nas proximidades, começando outra perseguição tensa. Enquanto Ryuji continuava perseguindo seu oponente, ele rapidamente se viu em uma posição difícil de controlar. A pessoa que ele encontrou era um adolescente com poderes de manipulação do gelo, um símbolo raro com a habilidade de controlar o ambiente físico de maneiras desvantajosas para os inimigos. Com velocidade de reação extremamente rápida e habilidades afiadas de uso do terreno, o garoto não apenas criou paredes de gelo para bloquear os movimentos de Ryuji, mas também o prendeu de forma inteligente com porções solidificadas sob seus pés, tornando cada movimento lento. Assim que uma lâmina de gelo afiada estava prestes a mergulhar em um ponto fraco vital no corpo de Ryuji, algo inesperado aconteceu. Outra personalidade dentro do garoto que controla o gelo despertou de repente. Esta entidade interna tomou o controle instantaneamente, contendo o comportamento extremo antes que a lâmina tocasse a carne do oponente. Ao mesmo tempo, no túnel de água profundo sob a cidade, Kaname estava realizando uma missão extremamente perigosa. Decidido a descobrir o paradeiro de Shuka, ele aceitou o risco de mergulhar no corredor cheio de água gelada, que antes estava completamente congelado pela influência dos sigilos ao redor. A grossa parede de gelo bloqueando a entrada forçou Kaname a usar uma arma manual para abrir uma pequena lacuna grande o suficiente para seu corpo deslizar. Cada golpe consumia força considerável, enquanto o oxigênio se esgotava cada vez mais. Nadando pelo gelo rachado, ele continuou mergulhando mais fundo, entrando em uma zona de água totalmente escura sem luz. Após uma busca urgente com visibilidade limitada, Kaname encontrou Shuka, sua companheira de equipe próxima, inconsciente, flutuando na água gelada. O rosto dela estava pálido e sua respiração fraca, sinais que indicavam que sua condição havia se tornado extremamente crítica. Sem se permitir hesitar nem por um segundo, Kaname puxou Shuka para a superfície. Assim que tiveram espaço suficiente para respirar, ele imediatamente começou a reanimação usando compressões torácicas combinadas com respiração artificial. Cada respiração inspirada era um apelo pela sobrevivência enviado à frágil chance que restava. Finalmente, após uma longa série de segundos tensos, a respiração de Shuka gradualmente se estabilizou. Seus olhos se abriram ligeiramente, opacos, mas ainda refletindo uma incrível alerta. Juntos, eles tentaram nadar contra a corrente para retornar à área segura acima, embora cada braçada se tornasse laboriosa. Quando chegaram à praia, naquele raro momento de silêncio, Shuka revelou uma verdade que ela havia enterrado por muito tempo. Seu motivo para entrar no jogo do Darwin nunca esteve relacionado a recompensas materiais ou fama ilusória. Todas as ações dela eram voltadas para um objetivo pessoal, encontrar o assassino que matou seus pais bem na sua frente, quando sua infância ainda não estava completa. No processo de rastrear os detalhes restantes, Shuka acidentalmente descobriu uma instalação oculta do jogo de Darwin no dispositivo pessoal do seu pai. Aquela coincidência inexplicável fez com que ela acreditasse que o autor da tragédia estava entre os concorrentes presentes neste jogo brutal, e assim, ela escolheu enfrentá-lo com a própria vida. Em terra, Ryuji, após uma luta tensa com o controlador de gelo, conseguiu subjugar a garota que o acompanhava. Quando todos se reuniram, surgiram emoções conflitantes. Shuka inicialmente expressou o desejo de punir a jovem devido à sua conexão com o ataque, mas parou ao testemunhar sua aparência inocente, especialmente quando alguém lembrou o momento em que ela recebeu respiração boca a boca de Kaname para salvar sua vida. O rosto de Shuka de repente ficou vermelho. Uma emoção rara da guerreira de aço, geralmente tão fria no campo de batalha. Aquela garota estranha mais tarde se apresentou como Sui. Ao contrário dos jogadores comuns, ela possuía o emblema que controlava líquidos em um nível flexível. Mas o que mais chocou o grupo foi que dentro daquele pequeno corpo existia outra entidade, seu irmão gêmeo falecido chamado Souta. Após um grave acidente, a consciência de Souta, através de um mecanismo não claro, se fundiu com o corpo físico de Sui. Os dois agora coexistiam em um corpo, revezando no controle dependendo do estado mental. Um telefone separado era a única ponte mantendo a barreira de ego entre eles. O sigilo de cada pessoa tinha propriedades opostas. Sui podia manipular líquidos, enquanto Souta possuía a habilidade de congelar qualquer umidade ao redor em gelo físico. Impressionado tanto pela habilidade especial quanto pela atitude sincera, Kaname decidiu convidar Sui para se juntar aos Sunset Ravens. Sua presença ajudou a estabilizar a equipe durante uma fase cada vez mais brutal do jogo, à medida que forças subterrâneas começavam a emergir. Pouco depois, reenviou outra mensagem. O conteúdo não era sobre recompensas ou pontuações, mas tinha um objetivo mais profundo: acesso ao sistema raiz ou à operação secreta de todo o jogo Darwin. Naquele momento, 8, sob o comando de Wang, lançou um grande ataque visando o abrigo temporário do grupo de jogadores sobreviventes.
O espaço do hotel imediatamente caiu em caos. Ira, a tranquila mas leal guerreira, reconheceu a situação crítica. Ele imediatamente chamou os membros fortes o suficiente para recuar em direção a Kaname, enquanto ele escolhia ficar para trás para bloquear o inimigo. Ira nunca buscou a vitória. O que ele almejava era uma recompensa para ajudar a curar sua filhinha, uma garota da mesma idade de Suzune, irmã de Souta. Para ele, cada escolha derivava do amor de um pai. Ao confrontar Xiang e Shuka, os dois guerreiros mais fortes sob o comando de Wang, Hira, apesar de ter armado armadilhas cuidadosas, se viu em desvantagem porque os oponentes possuíam habilidades superiores de fogo. Após derrotar um deles, ele foi forçado a fazer um sacrifício final, ativando o mecanismo de explosão que havia preparado antecipadamente no porão. A morte de Ira não foi simplesmente um sacrifício, mas uma decisão carregada de um espírito indomável de aceitar sua própria imolação para preservar o caminho de sobrevivência dos outros. Kana, a mais jovem do grupo, mas possuindo uma inteligência tecnológica extraordinária, infelizmente caiu nas mãos do oitavo em um raro momento de descuido. Wang, com sua frieza cruel e esquemas profundos, realizou uma série de torturas psicológicas e físicas contra ela. O propósito dele era extrair informações confidenciais relacionadas ao jogo de Darwin, incluindo o mecanismo de operação do sistema, elementos não divulgados e dados que apenas alguns que alcançaram um nível mais profundo compreenderiam claramente. Enquanto todos pensavam que não havia como recuperar Kana antes que ela desmoronasse completamente, a força principal dos Corvos do Pôr-do-Sol de repente reapareceu da escuridão. Com um plano meticulosamente calculado até o menor detalhe, eles usaram transmissores de atordoamento de curto alcance para criar um efeito de atordoamento temporário, abrindo caminho para um ataque surpresa. Naquele momento decisivo, eles rapidamente eliminaram o atirador escoltando Kana. Ela foi resgatada por um tris quando a linha entre a vida e a morte parecia ser apenas uma respiração frágil de distância. Imediatamente depois, Connie pessoalmente escoltou Kana de volta a um abrigo seguro, onde ela poderia continuar a missão crucial de decodificar completamente o sistema operacional do jogo de Darwin, a causa de tantas tragédias. Na linha de frente, Chuka e Ren decidiram ficar para trás para parar a avançada oitava unidade. Eles implantaram táticas de guerrilha de forma proativa, aproveitando o terreno complexo da área urbana abandonada, usando pequenos corredores, escadas estreitas e escuridão para criar vantagens. Os contra-ataques deles, embora não esmagadores, foram extremamente eficazes em desviar a concentração do inimigo. Rain simultaneamente manteve comunicação com Kana através do sistema interno, enviando continuamente dados decifrados que ela havia coletado para análise paralela durante o combate. Enquanto isso, Ryuji, outrora um assassino significativo no submundo, escolheu manter uma distância tática para criar pressão no flanco. No entanto, em uma situação inesperada, ele foi diretamente emboscado, fazendo com que seu braço esquerdo ficasse quase completamente destruído. O sangue continuava a fluir, mas os olhos de Ryuji mantiveram sua determinação. Percebendo que não poderia continuar lutando por muito mais tempo, ele silenciosamente puxou uma granada escondida em sua roupa de proteção. Seu objetivo era claro: se ele não pudesse sobreviver, pelo menos eliminaria um pilar do oitavo, enfraquecendo toda a estratégia do oponente internamente. Ao mesmo tempo, Kana, após estabilizar temporariamente seu estado mental, continuou se imergindo no código de criptografia complexo que encontrou nas pulseiras Darwin coletadas ao longo de sua jornada. Inicialmente, os números e símbolos pareciam desconectados, como se fossem aleatórios, sem seguir uma lógica fixa. No entanto, quanto mais ela analisava, mais Kana descobria conexões estranhas entre eles, um padrão secreto surgindo gradualmente. Aqueles símbolos não eram apenas equipamentos digitais, mas também coordenadas codificadas. Cada pulseira carregava uma parte do mapa que levava ao prêmio final, o controle do centro do jogo de Darwin, onde o verdadeiro criador do jogo havia se embutido desde os primeiros dias. Graças à sua mente estratégica e analítica afiada, Ren imediatamente entendeu o princípio estrutural dentro do sistema. Ela coordenou com Kana para determinar a localização exata do cofre central contendo o banco de dados original, algo que poderia acabar com o jogo de Darwin completamente se caísse nas mãos certas. No entanto, a jornada até lá não poderia ser concluída sem lidar com Wang. Assim que Ryuji se preparava para ativar a granada fatídica, Kana inesperadamente retornou ao campo de batalha, sem carregar armas, sem mostrar postura defensiva. Kana saiu com total calma, seu braço levantado, segurando um objeto de liga de prata. Era uma chave estranha, fabricada com altos padrões técnicos, capaz de se conectar diretamente ao banco de dados central. Em vez de escolher a destruição, Kana propôs uma solução que surpreendeu a todos: negociação. Ela estava pronta para trocar esta chave por uma retirada condicional do oitavo, não por medo, mas para evitar mais baixas desnecessárias. Essa ação corajosa veio da crença na autodeterminação, uma decisão que surgiu não da força, mas de uma profunda humanidade. A proposta fez com que ambos os lados cessassem fogo momentaneamente. Surpresa se espalhou pelo campo de batalha. Ao colocar vidas humanas no centro, em vez de pontuações ou poder,
Kana inesperadamente reverteu o que parecia uma situação imutável. De uma posição sem saída, a esperança foi reacendida. E pela primeira vez, Darwin's Game não era apenas um lugar de derramamento de sangue, mas também continha uma oportunidade de escolher um caminho diferente. No momento extremamente tenso de uma negociação falsa, Kaname, com incrível calma e habilidade de improvisação, começou a liberar uma série habilmente organizada de informações relacionadas aos símbolos gravados na pulseira de Darwin. Ele deliberadamente criou uma história aparentemente razoável para convencer Wang de que a chave pela qual ambos os lados estavam lutando, na verdade, levava ao prêmio final. O objetivo de Kaname não era apenas enganar, mas aproveitar a oportunidade para criar uma rota de fuga e salvar seus companheiros do risco de eliminação completa. Enquanto a troca continuava, Wang não estava completamente convencido. O oitavo líder manteve uma atitude vigilante, porque ao seu lado estava um membro especial, Prior, que possuía um sigilo que ajudava a detectar mentiras. Embora claramente ciente de que o que Kaname disse era parcialmente fictício, Prior não interveio imediatamente, pois queria ver o resultado final antes de agir. Após consideração, Wang concordou em aceitar a condição de entregar a chave com uma cláusula acompanhante, garantindo apenas a vida de Kaname, enquanto Ryuji, apesar de estar gravemente ferido, ainda seria tratado no local para garantir que ninguém pudesse causar surpresas mais tarde. Naquele momento crítico, Kaname continuou a desempenhar perfeitamente o papel de alguém disposto a atrair os colegas de equipe em troca de sua vida. Ele declarou audaciosamente que não se importava com o destino de Ryuji desde que ele mesmo estivesse seguro. No entanto, Ryuji, que possuía um sigilo que permitia observar as emoções e nuances reais dos outros, reconheceu facilmente que isso não era verdade. Ele ficou profundamente comovido ao entender que Kaname estava arriscando tudo, incluindo reputação e honra, apenas para ganhar tempo enquanto criava uma oportunidade de contra-ataque. Aproveitando o momento de surpresa, Kaname jogou a chave para o ar, fazendo Wang instintivamente avançar para pegá-la. Ao mesmo tempo, ele rapidamente digitou um código em um armário de armazenamento colocado na área do portão da estação. Não é um detalhe menor, mas o centro de todo o jogo. Os símbolos nas pulseiras Darwin não apontavam para o prêmio, mas na verdade forneciam coordenadas e códigos de abertura para o armário, o armazenamento contendo o núcleo deste evento de caça ao tesouro. Assim que o armário foi aberto, um mecanismo secreto dentro foi imediatamente ativado. Um forte feixe de luz piscou, fazendo com que todos os jogadores restantes no mapa fossem teletransportados aleatoriamente para diferentes áreas da cidade, restando apenas Kaname na cena. Diante dele agora estava uma pequena caixa de ferro dentro do compartimento do armário. Ao abrir, Kaname descobriu um telefone tocando, o único objeto dentro. Ele pegou o telefone ansiosamente e uma voz do outro lado anunciou que ele era o vencedor final do evento especial. Quando autorizado a fazer um pedido como recompensa, Kaname não hesitou em expressar seu desejo de se retirar do jogo de Darwin, um desejo que existia em seu coração há muito tempo. No entanto, a resposta do administrador o deixou sem palavras. O sistema não permite sair do jogo uma vez que a participação é aceita. Vitória, embora aparentemente completa, não trouxe a liberdade que Kaname esperava. O jogo continuou com regras rígidas que nunca mudam e agora ele havia mergulhado mais fundo no vórtice inescapável chamado Darwin's Game. Após revelar o verdadeiro propósito deste jogo de sobrevivência, a pessoa por trás de todo o sistema confirmou que, se os jogadores quisessem escapar da espiral mortal, eles tinham apenas duas escolhas. Ou alcançar a vitória absoluta, o que significa completar todos os desafios apresentados pelo sistema para que o jogo termine automaticamente. Ou escolha o caminho mais arriscado, encontrar o esconderijo do mestre, eliminá-lo completamente e depois destruir todo o sistema central do jogo de Darwin. Depois de ouvir tudo, Kaname Sudou, após alguma consideração, fez um pedido de privilégio especial. E este pedido foi rapidamente aprovado pelos operadores do sistema do outro lado. Em outro acontecimento, a jovem filha de Hiraga, que tinha sacrificado sua vida na confrontação anterior, finalmente recebeu compensação da companhia de seguros. No entanto, os olhos da menininha ainda estavam cheios de dúvida, como se aquele coração terno ainda não conseguisse aceitar a dolorosa verdade sobre a partida repentina de seu pai. Ao mesmo tempo, Ryuji Misaka, o jovem com um passado pesado, foi ajudado por uma misteriosa garota loira que usou suas correntes de dragão para recriar seu braço após ele ter sido gravemente danificado em batalha. A garota chamada Kei era conhecida como um dos membros principais do Clube de Artes Marciais Corvos do Pôr do Sol, um grupo semelhante a uma guilda no mundo do Darwin's Game, liderado por um lutador estrangeiro chamado Danju. Essa pessoa se tornou famosa após se tornar a última sobrevivente no jogo de caça ao tesouro que ocorreu anteriormente. Após alcançar uma vitória total, Danju usou seus direitos especiais para criar uma arena privada onde os jogadores podiam desafiar uns aos outros para acumular pontos em um ambiente controlado por ele. Este espaço tornou-se um destino familiar para jogadores ansiosos para treinar e estabelecer sua posição no caótico mundo de Darwin. Após a brutal caça ao tesouro ter terminado com inúmeras perdas e sacrifícios, Kaname Sudo tomou uma decisão ousada de mudar todo o cenário do jogo de Darwin.
Ele não queria mais enfrentar as forças brutais neste jogo mortal sozinho, então ele oficialmente estabeleceu sua própria aliança chamada Sunset Ravens. O objetivo do grupo era sobreviver para estabelecer uma nova ordem no mundo caótico, onde os humanos são forçados a lutar por suas vidas. Os principais membros dos Sunset Ravens inicialmente incluíam Shuka Carino, a habilidosa guerreira que sempre lutava ao lado de Kanami. Rain Kashiwagi, a garota genial com habilidades extremamente precisas de análise tática, Ryuji Misaka, o ex-membro de gangue que uma vez os confrontou, mas agora é leal aos ideais do grupo, e Sui, a pessoa que carrega uma dupla personalidade, a garota quieta e seu irmão gêmeo Souta vivendo em seu subconsciente. Na jornada para expandir sua influência, Kaname se aproximou de Danju, líder do clube de boxe do clã, um grupo de combate que opera de forma independente no sistema de arenas subterrâneas do Darwin's Game. Embora esse grupo não fosse hostil, eles mantinham uma atitude neutra em relação a outras forças. Kaname viu potencial de aliança aqui e propôs pessoalmente a cooperação. Danjo não recusou, mas estabeleceu uma condição clara. Se Kaname quisesse se tornar um aliado, ele deveria aceitar um desafio direto com ele em uma partida 1 contra 1. Apesar da evidente disparidade física, Kaname aceitou o desafio. Enquanto Danju era um dos 4 jogadores mais fortes de todo o jogo, possuindo habilidades de transformação biológica que tornavam seu corpo indestrutível, imune a armas de fogo e armas convencionais, Kaname só tinha vantagem em inteligência tática. A partida estava fortemente inclinada a favor de Danju, mas a perseverança e o espírito de luta de Kaname causaram uma forte impressão. Apesar de não ter vencido, ele ainda assim recebeu reconhecimento por Danju, estabelecendo com sucesso uma aliança estratégica com o clube de boxe. Assim que a confrontação terminou, uma figura misteriosa apareceu de repente. Uma espadachim vestida de preto, com o rosto totalmente coberto por uma máscara, silenciosamente entrou na arena. Ninguém menos que Liu Shulan, a pessoa que ocupa a posição mais alta no ranking de jogadores do Darwin's Game. Ela possuía uma habilidade incomum, não de sigil, a habilidade especial do jogo, mas de técnicas tradicionais existentes antes de entrar neste mundo mortal. Essa técnica, chamada Espada do Coração, era um ataque que atingia diretamente a mente do oponente, fazendo as vítimas sentirem que suas vidas tinham acabado de ser cortadas, embora seus corpos não sofressem nenhum ferimento. Bem na arena, Shulan usou essa técnica para fazer Kaname sentir como se ele realmente tivesse morrido em um instante. Sem parar por aí, ela continuou a derrotar facilmente tanto Ryuji quanto Rain, duas pessoas que já haviam participado de batalhas de vida ou morte com Wang antes. Depois de derrotar todo o grupo, ela não matou ninguém, mas surpreendentemente capturou Kaname, então se retirou misteriosamente. Enquanto todos estavam confusos, Rain usou todas as suas habilidades analíticas e documentos disponíveis para investigar as habilidades de Liu Shulan. Durante o processo de pesquisa, ela descobriu que a Espada do Coração não estava no sistema sigil, o que significava que não era controlada pelo mecanismo do jogo, mas vinha inteiramente de habilidades de treinamento do mundo real. Isso fez de Shulan uma das jogadoras mais perigosas, quase imprevisível. Enquanto isso, Kaname estava preso no esconderijo de Zulan. O estranho era que ela não torturou, ameaçou ou sequer fez exigências sobre pontos ou recompensas. Após um período de silêncio, Zulan revelou friamente que o motivo do sequestro não era eliminá-lo, mas sim por um objetivo altamente pessoal. Ela queria que Kaname se tornasse seu esposo, uma declaração inesperada, completamente contraditória ao contexto brutal das lutas de Darwin's Game, abriu um ponto de virada estranho que ninguém nos Sunset Ravens poderia ter antecipado. Ao receber informações de Ren Kashiwagi sobre a captura de Kaname Sudu, Shuka Corino rapidamente reuniu todos os membros dos Corvos do Pôr do Sol para implementar um plano de resgate. O grupo imediatamente partiu, agindo decisivamente com o único objetivo de trazer seu líder de volta em segurança a qualquer custo. Em outra área, Liu Zulan, a líder das classificações do Darwin's Game, começou a revelar seu verdadeiro objetivo. Contrário à sua aparência fria habitual, ela deu uma razão surpreendente para sua intenção de perseguir Kaname, querendo produzir descendentes perfeitos para o clã de assassinos que ela herdou. Com uma mentalidade genética, Zulan acreditava que combinar com alguém que possuía qualidades superiores de sobrevivência como Kaname criaria a próxima geração ideal. Quando avisada sobre pessoas se aproximando, Zulan imediatamente adivinhou que os Corvos do Poente estavam os cercando. Em vez de esperar por resgate, Kaname fez uma sugestão tática. Se ela escapasse sem ferir ninguém do grupo, ele consideraria sua proposta de casamento. Um desafio que visava tanto a habilidade quanto a psicologia. Este compromisso ambíguo fez Zulan aceitar. Embora confiante em sua capacidade de escapar sem precisar atacar, ela enfrentou uma formação de elite e um sistema de armadilhas montado pelo próprio Kaname. Como resultado, ela não conseguiu passar no teste estabelecido para ela. Em vez de confrontar, Zulan declarou que se juntaria aos Sunset Ravens como uma forma de reconhecer o talento estratégico de Kaname. Apesar dos olhares suspeitos dos membros, Kaname ainda aceitou, com apenas uma condição.
Se ela traísse a organização, ela deveria traí-lo primeiro. Um breve aviso mostrando tanto calma quanto fé absoluta no poder persuasivo do ideal que ele estava perseguindo. Ao retornar ao esconderijo, Kaname imediatamente recebeu um vídeo de Wang, o líder da organização imortal da região da ilha. Na filmagem, o leal amigo de Shinozuka Kaname, com uma constituição corpulenta, foi capturado e ameaçado de morte se Kaname não aparecesse no local designado. Este ato desprezível levou Kaname ao seu limite de resistência, tornando impossível para ele manter a calma. Incapaz de deixar seu amigo próximo enfrentar perigo, Kaname imediatamente reuniu todos os membros dos Sunset Ravens, preparando uma ação ousada para resgatá-lo. Acompanhando-os nesta missão estava Inukai, um lutador experiente do Danju Boxing Club, que já havia ajudado Kaname em batalha. Quando o grupo se aproximou da área do porto de acordo com as coordenadas do vídeo, foram inesperadamente bloqueados por Keiichi, um membro do Undead que se pensava ter sido eliminado na batalha anterior no hotel, onde Hiragi usou seu poder especial para derrubar toda a estrutura. Inukai se ofereceu para enfrentar Keiichi sozinho para impedi-lo de causar obstáculos, criando condições para que os membros restantes realizassem a missão principal. Sue e Souta rapidamente coordenaram para eliminar os capangas bloqueando o caminho, limpando os postos de guarda para abrir o caminho para o armazém. Enquanto isso, Kaname e Ryuji passaram por passagens escondidas, aproximando-se silenciosamente da área onde Shinozuka estava cativo, aproveitando cada brecha para evitar chamar atenção. Ao confrontar Wang no armazém, Kaname não apenas viu seu amigo sendo miseravelmente torturado, mas também sentiu claramente a desumanidade impiedosa do líder dos mortos-vivos. Shinozuka não sobreviveu à tortura brutal. No momento em que viu o corpo imóvel de seu amigo que havia compartilhado de suas lutas, Kaname ficou paralisado. A dor em seu coração queimava através da razão, acendendo uma raiva profunda. Wang não era simplesmente um oponente. Ele tinha se tornado um símbolo de dor imperdoável. Esse confronto não foi apenas pela sobrevivência, mas também uma declaração de guerra por tudo que Wang havia feito. Com raiva ardente no coração, Kaname e seus camaradas entraram em uma batalha de vida ou morte, determinados a acabar completamente com a ameaça dos mortos-vivos, mesmo que isso significasse trocar por toda a força que lhes restava. No momento em que testemunhou o corpo de Shinozuka, o camarada sincero que lutou ao seu lado sendo brutalmente assassinado, as emoções em Kaname pareciam congelar completamente. Da dor transformada em crueldade, seus olhos tornaram-se sem alma, não mais contidos pela razão ou misericórdia. Sem hesitação, ele sacou sua arma, disparando um tiro direto em um dos subordinados de Wang. Sangue espirrou na parede sem nenhum vestígio de arrependimento. Aos olhos de Kaname agora, tais pessoas não eram mais dignas de jogar. Eles eram apenas escória sobrevivendo através de uma crueldade insensível. Anteriormente, Kaname acreditava que a maioria dos participantes do Darwin's Game eram pessoas normais obrigadas a se adaptar a um mundo louco. Eles se tornaram brutais devido ao instinto de sobrevivência, não por natureza. No entanto, com a Undead, a organização liderada por Wang, ele percebeu que a fronteira entre jogo virtual e realidade havia sido completamente borrada. Eles agiam como feras, tanto no jogo quanto na vida real, o que significava que haviam escolhido voluntariamente ser frios. Isso fez Kaname tomar uma decisão decisiva, iniciando uma batalha de clãs com a Undead, declarando que erradicaria completamente esta organização sem piedade. Em resposta à declaração de guerra, Wang rugiu de raiva, convocando seus subordinados para avançar e matar Kaname. No entanto, aqueles homens foram eliminados pelo poder de fogo avassalador de Kaname antes que pudessem se aproximar. Ninguém poderia resistir à crueldade precisa do líder dos Sunset Ravens. Não foi apenas lutar, foi uma execução. Do outro lado da linha de batalha, Wang, enfurecido ao extremo, perseguiu pessoalmente Shuka ao vê-la. Com o ódio acumulado de sua derrota na caça ao tesouro anterior, ele acreditava que agora poderia pessoalmente esmagar aquele que o havia humilhado. Ele a perseguiu até um grande armazém, onde a atmosfera sombria criou uma sensação opressiva de inquietação. Confiante em sua força, Wang avançou direto em Shuka sem a menor suspeita. No entanto, em um instante, ele congelou quando uma de suas pernas foi cortada de seu corpo, sangue espirrando, fazendo-o cair no chão frio. Atordoado por não entender o que estava acontecendo, ele ainda tentou se levantar e atacar novamente, mas o pesadelo não havia acabado. Outro corte invisível fez com que seu braço direito caísse, a ferida tão limpa como se cortada por uma lâmina invisível. Contorcendo-se de dor, Wang gritou em desespero, amaldiçoando Shuka continuamente. Em sua fúria, uma gota de sangue de sua testa caiu no chão. Naquele momento, ele percebeu a verdade horrível. A luz refletia em inúmeras e extremamente finas linhas espalhadas por todo o espaço do armazém. Essas linhas eram quase invisíveis a olho nu, mas afiadas o suficiente para cortar facilmente um corpo humano com apenas um pequeno movimento. Shuka, com habilidade superior e preparação perfeita, transformou toda esta sala em uma armadilha mortal.
Para ela, uma guerreira invencível no combate corpo a corpo não era apenas uma vitória de força, mas também uma fria declaração enviada àqueles que a subestimaram. Nesta batalha, ela não perderia. Neste momento de vida ou morte, Shuka finalmente revelou o segredo de sua habilidade especial. Não apenas controlando fios de aço como uma arma convencional, Shuka também podia fazer esses fios vibrarem em frequências ultrassônicas extremamente altas. Por causa disso, embora finos e quase invisíveis, apenas um fio era suficiente para cortar facilmente a pele, músculo ou até mesmo os ossos de qualquer pessoa. Não era apenas lutar por instinto, mas exigia uma combinação perfeita de inteligência tática com habilidades letais absolutamente precisas. Percebendo a verdade tarde demais, Wang foi imediatamente dominado por um medo extremo. Seu espírito originalmente arrogante começou a desmoronar. Em um estado de desespero, ele concentrou toda a sua força restante para tentar se arrastar para longe daquele espaço de morte. O sangue fluía continuamente, seu corpo fora de controle, mas a vontade de sobreviver o fez lutar para rastejar em direção à porta do galpão, com a leve esperança de encontrar uma maneira de sobreviver. No entanto, assim que escapou para fora, a esperança desapareceu quando Kaname e Ryuji, que já foi um membro de alta patente de uma gangue, estavam esperando lá há muito tempo. Não havia escapatória. Sem saída, Wang ajoelhou-se implorando, oferecendo todos os 1.800 pontos da ilha em troca de sua vida. No entanto, Kaname recusou friamente. Ele revelou que usou o privilégio de vitória após o evento de caça ao tesouro, permitindo apostas ilimitadas de pontos em batalhas entre clãs. Kaname apostou mais de 8.000 pontos, muito além de qualquer oponente. Como resultado, apenas ao vencer, todo o clã dos mortos-vivos de Wang seria permanentemente apagado do sistema, sem chance de reaparecer. Apesar de ainda tentar se justificar, Wang não conseguiu escapar. Kaname terminou tudo com um tiro decisivo, punição para aquele que causou a morte de Shuka. Ao mesmo tempo, em outro local, Inukai do clã Danjou estava lutando ferozmente com Kaed, um perigoso remanescente de Undead. A batalha os levou ao limite, mas assim que Wang foi eliminado, o sistema declarou a derrota completa de Undead. Inukai não precisou continuar lutando, a batalha terminou oficialmente. Apesar da vitória retumbante, Kaname não conseguiu esconder sua perda. A morte de Shinizuka, que lutou ao seu lado, deixou um vazio difícil de preencher. Para Kaname, o jogo de Darwin não era apenas uma batalha de sobrevivência, mas uma máquina cruel esmagando tanto a humanidade quanto a vida. Diante de todo o Sunset Ravens, Kaname declarou resolutamente o caminho à frente. O objetivo deles não era mais existir ou acumular pontos, eles iriam acabar com isso.